Podemos ir em frente? Sigamos então. Vem comigo. Virtude e justiça. Sócrates, 469 a.C. a 399 a.C. Deu novo contorno à compreensão da ideia de felicidade, postulando que ela não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e das necessidades do corpo, pois para ele o homem não era tão só o corpo, mas principalmente uma alma. Assim, uma época de felicidade ou bem-estar da alma pode ser alcançada por meio de uma conduta virtuosa e justa. Para Sócrates, sofrer injustiça era melhor do que praticá-la, e por isso, certo de estar sendo justo, não se intimidar por estar diante da condenação à morte por um tribunal ateniense. Sócrates foi condenado à morte, né? Cercado pelos discípulos, pegou uma taça de veneno, a cicuta, que foi lhe dada, e pareceu feliz a todos os que assistiram nos últimos momentos. Entre os discípulos de Sócrates, Artístenes, 445 a.C. a 365 a.C., inclui um toque pessoal na ideia de felicidade de seu mestre, considerando que o homem feliz é o homem autossuficiente. A ideia de autossuficiência, que em grego quer dizer autarquia, continua vinculada à felicidade nos próximos anos. Mas o maior discípulo de Sócrates, que efetivamente levou uma especulação filosófica diante de onde seu mestre a deixou, foi Platão, 427 a.C. a 347 a.C., o qual considera todas essas coisas como suas funções, assim como a função do olho é ver, do ouvido é ouvir, a função da alma é ser virtuosa e justa, de modo que, ao exercitar a virtude e a justiça, se obtém a felicidade. É importante deixar claro que noções como virtude e justiça integram uma vertente do pensamento filosófico chamado ética, que dedica a investigação e identifica os bons e maus. Para Platão, a ética não estava limitada aos negócios privados, devendo ser posta em prática também nos negócios públicos. Desse modo, o filósofo entende que a função do Estado era tornar os homens bons e felizes. A ligação entre ética e política está ainda mais definida na criação do discípulo mais importante de Platão, Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., que dedicou todo um livro à questão da felicidade, a Ética Nicômaco, que é o nome do seu filho para quem o livro foi escrito. Embora não tenha sido Aristóteles que escreveu esse livro, Amigo de Platão, mas com suas palavras-chave, mais amigo da verdade, Aristóteles critica o idealismo do mestre, reconhece a necessidade de elementos básicos como uma boa saúde, uma liberdade em vez da escravidão e uma boa situação socioeconômica para alguém ser feliz. Veja que aqui ele está sendo mais prático, Felicidade intelectual, por outro lado, a partir de uma série de raciocínios que tem como base o fato de que o homem é um animal racional, Aristóteles conclui que a maior virtude da nossa alma racional é o exercício do pensamento, pelo que, segundo ele, uma felicidade chega a identificar como uma atividade pensante de filósofo, qualificada, inclusive aproximando o ser humano da divindade. Sem perder vista da aplicação de suas ideias, Aristóteles considera a política como uma extensão da ética, e nesse sentido, para ele também é uma função do Estado criar condições para o cidadão ser feliz. Quem dera, hein? O Estado que o filósofo tinha em mente, porém, era a polis grega, que naquele momento estava deixando de existir, com o surgimento do Império de Alexandre o Grande. Então a gente viu aí um dos principais pensadores, foi Sócrates. Ele dizia que a felicidade não se relacionava apenas a desejos e necessidades do corpo. Eu achei bem interessante pela época. Há séculos atrás ele já pensava numa coisa que hoje em dia está tão na moda, achar que a felicidade está ligada somente a desejos e necessidades do corpo. A gente, quanto mais faz, mais deseja, mais quer, E ele acreditava que a felicidade da alma era alcançada com a conduta justa e virtuosa. Vimos também Artístenes, feliz é o homem autossuficiente, aquela ideia de autarquia, geria sua própria vida, Já em Platão a gente viu que a função da alma é ser virtuosa e justa. Isso, para Platão, era um exercício. Ele praticava isso, e ele praticava isso através dos diálogos. Conversando com as pessoas, ele ia, dizia ele que chegava à alma, conhecer a alma da pessoa. E aí a gente viu também que a função do Estado era tornar os homens bons e felizes. Deveria ser, Os filósofos entendiam isso,
que a felicidade também estava ligada à política e a felicidade também era a responsabilidade do Estado, né? Aristóteles, mesmo sendo discípulo de Platão, fazia críticas ao idealismo do mestre, né? Achava que Platão pensava muito no mundo além, né? O mundo das ideias, como Platão falava, e deixava um pouco de lado o mundo aqui, do agora, né? Só que Aristóteles também tinha uma visão prática da felicidade, né? Ele acreditava em alguns elementos básicos, como uma boa saúde, liberdade, porque naquela época tinha escravidão, né? E uma boa situação socioeconômica. Então vejo que Aristóteles, digamos assim, tinha um pé no chão também, né? Certo até aí, pessoal? Deixe seus comentários se gostaram, se entenderam, se quer tirar alguma dúvida.